jpixpodmysteria@gmail.com. Olá, como vão vocês? Aqui é o Alex MM no canal YMM Freestyle. Gosto de fazer reviews de gibis, episódios, etc. Ajude com o seu Pix, e isso dá trabalho. Ajude nos comentários, curtindo e compartilhando. Então vamos para a primeira história. Bom, vamos falar primeiro que este é o gibi da Globo, da editora Globo. A Mônica, número 1, o primeiro gibi da Mônica pela editora Globo. Inclusive, aqui tem falando, né, um aviso que esta é a primeira vez que eles vão trabalhar ao lado da Globo Rio Gráfico, onde eles pretendem continuar com o mesmo cuidado e carinho que sempre tiveram com os leitores. Então eles até falam, né, que encerraram o trabalho com a editora Abril. E aqui diz que novos tempos e novos momentos de alegria vão começar, etc. Então, para quem é colecionador, este é o número 1. Começando com a história Mônica e membros ativados. Aqui se trata de uma história de um doutor, né, mais um doutor aí com fórmulas revolucionárias, né, criando um líquido, né, que promete fazer o serviço daqueles que dormem ou daqueles que não têm mais força para continuar algo. Aqui no exemplo, ele dá um exemplo, né, algo totalmente impossível, né, mas como é a varinha mágica do roteiro, tem que funcionar, né? Então, tomando um líquido, promete que a pessoa vai, por exemplo, lutar, né, até o final, né? Lutar, se for um boxeador, ele vai ganhar até o final, porque o corpo não vai descansar, mesmo que a pessoa esteja dormindo. Então, é uma grande babaquice, na verdade, né? Então, enquanto ele foi dormir, deixou lá o seu trabalho no laboratório. Enquanto isso, no dia seguinte, aí mais uma perseguição da Mônica e o Cebolinha, onde a Mônica, aqui, né, vamos ter que imaginar que isso é um superpoder dela, porque isso fez quebrar a parede, né? Coisa impossível. Quebrar a parede ali, que é justamente do laboratório deste doutor, onde ela vai atrás do Sansão, mas acaba ali encontrando o líquido rosa. Na verdade, ela pensa que é groselha, né? Uma total idiotice, porque não tem nenhuma cara de groselha e até mesmo sabor, né? E mesmo assim ela toma até o final, inclusive reclamando do gosto horrível da groselha, dizendo que está vencido. Então, tomando a fórmula, obviamente que ela iria ficar com os poderes mágicos lá de não descansar o corpo. Enquanto isso, o doutor fica perplexo porque acha que foi roubado e nem desconfia, né, que uma incoerência, que não é hora da Mônica dormir, né, no meio do mato ali, do lado de uma árvore, dormir. É só para dizer, né, o roteiro ali indicando para dizer que a fórmula mágica funcionou, né, porque veja só, e ela deu uma porrada no Cebolinha mesmo estando dormindo, né? Algo totalmente incoerente, mas assim foi o poder, né? Após ela ter tomado esse líquido. Aí que até mesmo ela correu atrás deles para dar a porrada, e é que ela fez uma mágica de desaparecer e aparecer em outro lugar, né? Parece coisa do capeta mesmo, porque não tem nenhum sentido se levar em consideração isso daí. E obviamente que ela vai acordar dizendo que não sabia de nada. Mas enquanto isso, em sua casa, ela continuou ali com as atividades, né, inclusive acertando o Sansão na cabeça do seu pai. E eles perceberam que parecia que ela estava sonâmbula, né? Então, com esses poderes aí, houve confusão na casa dela. E os pais, lógico, que foram ali despertar ela desse sono somente para levar para o médico. E, ironicamente, é o Dr. Tomanikel. Então, ele vai lá e é justamente o doutor que fez a fórmula. Então, após papo vem, papo vai, né, ele falou que o laboratório foi invadido e a Mônica acabou dando com a língua nos dentes, falando aí que ela já invadiu esse lugar e que tomou o suco de groselha. Então ali houve, o mal-entendido foi esclarecido, né? Resumidamente aqui, foi esclarecido. Tudo voltou ao normal quando ele fez de novo um antídoto, né? Como se ele já tivesse tudo pronto ali. E depois, no final, com uma piadinha, ele disse que ia fazer alguma coisa e fez simplesmente um suco de groselha de verdade. Agora é groselha mesmo, disse ele. Então este foi o fim. O próximo se trata ali, uma tirinha da Magali, que ficou em dúvida entre goiaba ou picolé. Então, para ser a espertona, ela acabou escolhendo, né, para alegria do vendedor, um picolé de goiaba.
né, para ser as duas coisas ao mesmo tempo. Fim. E mais uma propaganda do Transformers. E agora o Horácio. O Horácio, aqui os seus amiguinhos dinossauros, estava ali parado, né, do lado do arbusto, uma cara de bravo, né, eles até estranharam, puxa vida, ele está bravo, né, o que será que aconteceu? Uma história também boba, totalmente incoerente, não tem criatividade nenhuma, né, onde todos os dinossauros aqui ó, saem correndo dele só por causa da cara de bravo, né, como se isso fosse algo suficiente, né, para fazer eles correrem, sem falar, né, nesse negocinho aí no olho dele, que obviamente não é a sobrancelha dele. É bem óbvio para os dinossauros não terem percebido isso, que era o braço do macaco. Como ninguém perceberia isso? Então é uma história bem boba, né? Bem bobinha. A outra história se trata de Pina, a emergência é a emergência, onde aqui tem o seu pai, né? Tem só a cara de bravo porque ele não impõe a responsabilidade e autoridade nenhuma na sua filha Tina, né? Que fica ali fofocando horas e horas, gastando dinheiro, né? Naquela época gastava-se dinheiro no telefone e ela sempre ali arrumando desculpa, mesmo com o pai alertando ela, né, falando para não gastar no telefone, ela ainda vai lá e gasta mais conversa, arrumando desculpas bobas, como por exemplo passar aqui a lição de casa para o rolo, né, como se isso dependesse do telefone para ser feito. E ele totalmente magoado ali, pois pode vir caro a conta. Não tem autoridade nenhuma sobre a filha retardada, e fica ali horas e horas fofocando, e ele pensando só na grana alta que vai vir na conta. Então ele reclama, e ela não para de discar e fofocar, arrumar desculpas, de que precisa conversar e que as conversas são urgentes. Então a história é isso, né? Um monte de diálogo aí, dessa besta e desse cara frouxo. E daí de repente, né, como a varinha mágica do roteiro tem que funcionar, a varinha mágica do roteiro colocou ali o carteiro imediatamente, trazendo a conta, né, já de imediato, né, uma conta bem alta. E daí ela teve que usar, né, realmente para uma emergência ali, porque ele desmaiou. A história totalmente tem um sentido, mas é meio boba por causa desse imediatismo aí. E aqui vamos puxar a orelha do Maurício de Souza, que estava na época aí abrindo espaço para picaretas venderem cursos de Kung Fu, né, por encomenda. Ali, e se você ler o texto, para quem está familiarizado com o texto de marketing e copyright, né, o copyright, que são palavras mágicas para convencer o leitor, vai ver que aqui está cheio de palavras mágicas, né, que enganam as pessoas para gastar o seu dinheiro em troca de nada. Então este é o Maurício de Souza aí, tirando a máscara dele, é um marqueteiro aí, abrindo espaço para vigaristas enganar o seu público leitor. Então vamos para a próxima história da Mônica, O Segredo. Aqui ela está alegre, né, e o Cebolinha já está desconfiado e com medo da Mônica. Então porém ela está super feliz e não está brava com ele. E aqui de repente, né, por acaso ela quer revelar a força, o segredo da força dela, né, segundo as palavras dela. Então mandou até mesmo ele anotar, né, o segredo. Então aqui, né, mostrou que ela está contando o segredo da força dela. E daí mesmo assim ele ficou decepcionado, porque ele queria uma lista, né, de ingredientes aí para comer, né, para ficar forte igual a Mônica, né? E no final sabemos que foi a mãe dele que planejou tudo isso, né, para enganar ele, para ele poder estar comendo outros alimentos reforçados. E este foi o fim. Próxima história, cadê o Cebolinha? Esta é uma história simples e boba, onde tem um fakir ali, não sei se é fakir que fala, um hindu, mas ela está brava, né, a Mônica, procurando o Cebolinha. Então, ali ela procura por todo lado e nem desconfia. E ele estava escondido dentro, né, do cesto ali da cobra, né, como se a cobra fosse totalmente forte para carregar um ser humano desse tamanho. E este foi o fim, né, tudo porque o Cascão ali também, de repente, né, não sei porquê, né, por a varinha mágica do roteiro, colocou o Cascão para tocar flauta e a cobra aparecer, né, um clichê. Aqui propaganda de história. E aqui vemos o Bidu, uma história do Bidu, uma história onde ele reclama que as histórias dele são irrelevantes, né? Inclusive rasga aqui o roteiro, né? Aqui ele fala diretamente com os roteiristas do próprio gibi que escrevem a sua história. Então ali ele se corresponde com esse o Manfredo, eu acho, né? É o Manfredo que carrega, né, as cartas. Então ele fala que quer um roteiro bom, né, para ter uma história boa. Então aqui começa a próxima história, que é o roteiro que ele pediu, né, Chuva na Roça. Porém, eram roteiros utilizados
né, já estava sendo reutilizados, porque o Chico Bento já usou essa história. E aqui, essa história, segundo ele, a Mônica já participou dessa história, aqui o Piteco, aqui o Chico Bento de novo, e aqui o Cebolinha. Então, para quem já leu essas histórias, realmente vão reconhecer as referências. Mas o Bidu quer algo novo, então ele escreve o roteiro. Na verdade, aqui é um grande erro, porque se fosse um roteiro, é escrito, né, não é esboço de desenho. E aqui, só para ficar explícito, eles colocaram, né, como se ele tivesse feito ali o esboço do desenho, e não o roteiro, né, totalmente incoerente. Então aqui ele começa uma nova jornada, onde ele vai lutar, né, uma batalha, né, no seu próprio roteiro, mas acabou perdendo espaço por conta do roteirista, do editor, na verdade, ele está editor. E este foi o fim, realmente. Próxima história, uma pequena tirinha onde o Rolo ali está tendo um pesadelo que não quer se casar. Então ele acorda e fala, realmente eu não vou me casar. Mas na verdade ele iria se casar sim. É como se ele realmente caísse no sono durante o casamento, né? Uma história totalmente boba, mas somente para ilustrar, né, o medo que algumas pessoas têm, né, de se casar. Chico Bento, em sessão da tarde. E aqui está o Chico Bento, de repente, em ação, né, correndo, falando que está atrasado. Então ele atravessa a ponte, né, vários obstáculos, pula os crocodilos, jacarés ali, né, totalmente incoerente essa história. Pega na cobra como se fosse um cipó, e de uma forma maluca e bizarra pega esses cisnes ou patos para sair voando, né? Então é totalmente bobinho, né? Mas tratando das histórias em quadrinhos, ele pula de paraquedas com sua camisa, né? Chegando semi-nu em frente da Rosinha. Então ali chegando no cinema, ele dorme porque ficou realmente cansado com essa correria, e a Rosinha fica ali reclamando como alguém pode, né, se cansar vendo este filme de ação. Este foi o fim. E aqui é uma parte aí de propaganda, né, da Turma da Mônica. E a próxima história. Essa próxima história ela é bizarra e engraçada, na verdade, porque se fala de namorar em dose dupla. Ali então a Mônica, né, ela está totalmente sozinha, enquanto as suas amiguinhas e as outras menininhas estão namorando. Inclusive aqui ó, tem uma versão do Titi, eu não sei se eles erraram a cor, parece o Titi, mas parece um Titi indiano. E, ó, daí são personagens genéricos. Né? Daí ela resolve se jogar, né, nos braços de um cara feio, mesmo sendo feinho ali. Ela estava carente, mas ele acabou ali caçoando dela, né, o clássico baixinha, gorducha e dentuça. Então ela, ao invés de ficar brava, ficou triste. Percebendo isso, Cebolinha e Cascão ali viram ela, mas não tiveram coragem de mexer com ela, porque ela estava muito triste. Então ali, conversa vem, conversa vai. Eles tiveram, Cebolinha na verdade, teve um plano ali de namorar a Mônica. Vejam só, o Cebolinha teve essa ideia bizarra de ver quem vai namorar a Mônica. Mas, por azar ou por sorte, a moeda caiu ao meio e os dois, né, resolveram, né, quer dizer, o Cebolinha tomou a iniciativa de construir um trisal. Isso mesmo que você está ouvindo. Essa história bizarra e engraçada, onde eles ali namoram a Mônica, falando tudo que um casal deve fazer, beijar, abraçar, mas de repente ela viu que no mundo real não era tão bom e acabou desistindo, fugindo, né, falando que é uma realidade e que ela é muita criança para isso. Enfim. Agora vamos ver Tina, em que coincidência. Aqui ela está se arrumando para sair. Quando ela sai, então, vê que sua amiga, a Pipa, né, está vestida com a mesma roupa. Vejam só, o mesmo visual. Elas brigam por causa disso, porque estavam na promoção a roupa, né? Então todos começaram a aparecer ali com a mesma roupa, até mesmo o Rolo, né? E o outro cara aí, e muitas outras pessoas. Por onde ela passava, né? Até mesmo o menino aqui, estava com a mesma roupa e calça, que todos compraram na promoção. Então depois aqui ela se vestiu, né? Com outro vestido. E de novo aí, dando jus ao nome do título, né? Pura coincidência. Né? Talvez isso é muito difícil de acontecer, mas coincidências acontecem. O próximo é uma tirinha do Penadinho, o Beliscador. Essa historinha já apareceu em alguns memes por aí, onde as mulheres aí elas recebem beliscões naquele lugar lá, né, como se alguém parado estivesse ali apertando, né, o furico delas ali, de todos e todos. E descobrimos no final que é o Penadinho, né, assumindo ali que é safado de fato. Franjinha e um encontro. Aqui tem um Franjinha
mas tem muitos personagens que vão aparecer, dizendo que está esperando uma garota, mas porém pela descrição é a mesma garota para todos, e todos vão aparecendo, Zé Luiz, Titi, né, outros caras, e eles pensando que deve ser gêmeas, ou quadrigêmeas, ou muitas pessoas, mas obviamente se trata de uma mesma menina. Então fica um mistério no ar, porque será que a mesma menina queria aparecer, né, dando a impressão que ela queria fazer um gangbang ali, né, totalmente fora do normal. Mas então ela revela, né, que queria jogar futebol, né, algo totalmente inesperado, mas porém ela ali de fato queria jogar futebol. Este foi o fim. Depois tem propaganda do Recruta Zero. E o Rolo, de novo, outra história do Rolo. Essa história, esse gibi está cheio de histórias de Rolo e Tina. Aqui é o cheio de tics, onde o Rolo estava esperando o ônibus. Então ele estava esperando o ônibus e de repente apareceu um cara com tique nervoso que fica piscando, piscando e também batendo os pés, né? Batendo os pés e rodopiando, né? Tem vários tics. Enquanto isso, o ônibus está vindo e ele corre aliviado para não ficar perto do moço que está com tics. Mas porém lá dentro não tem conversa e o moço senta do lado dele. Então cheios de tics ainda. Ele totalmente perturbado, ao invés de se levantar, fica ali. Então o ônibus, depois de ter parado, ele finalmente vai embora, mas percebe que pegou o tique. Veja só, tique-tique, fica piscando o olho. É algo simbolicamente no mundo real pode acontecer, mas não exatamente desse jeito. As pessoas no mundo real podem pegar realmente tique, né? Algum sotaque, algum tipo desse jeito, pega o jeito de outra pessoa, mas não exatamente desse jeito aí, né? Muito genérico. E aqui é o Titi em Criança Não. Essa história, né, de tantas histórias idiotas aí do Maurício de Souza, essa daqui eu achei boa, né? Não sei quem é o roteirista verdadeiro. Essa aqui é realmente genial. Onde a menina aí, a namorada do Titi, a Aninha, né? Ela se vê surpresa que o Titi fica brincando ali, né? Se divertindo como se fosse uma criança. E ela dizendo que queria, né? Nessa idade, não tem nem idade para limpar a bunda. E falando que queria um namorado adulto, maduro, né? Ou seja, aquela velha síndrome do adolescente retardado, né? A síndrome do adulto, né? Que quer ser adulto de todo jeito, quer ser adulto, né? Não vive a adolescência e a infância de forma plena e natural. Então ali ele quer imitar o cara, né? Pegando as roupas do seu pai, né? Como se, quer dizer, não as roupas, mas a gravata do seu pai. Então ali ele fala que não quer nem brincar de bola, né? Jogando sua infância para o espaço. E jogar bola também não é só para criança, mas também para adulto. Mas tirando isso, né, a Aninha fica encantada ali com ele, né, por ele ter a aparência só de adulto, né? Então aí, por ironia aqui, ela dormia com a boneca, veja só, e hipócrita. E este é o símbolo da realidade, onde as crianças às vezes querem ser adulto o mais rápido possível. Fim. E aqui mais uma propaganda da Mônica. Passatempos. E aqui uma pequena tirinha do Horácio, onde ele está escondido na árvore para se camuflar, né? Ela é bem curta essa história. E o outro dinossauro aí, o voador, né? Que na verdade não é dinossauro que fala, mas esse bicho voador, ele tira sarro do Horácio, mas quase foi vítima aí de outro pássaro maior, né? Então, de fato, ele também foi hipócrita, né? Porque ele teve que ali se disfarçar e usar do mesmo método do Horácio, né, para se camuflar. Essa é mais uma história da Tina. Está cheio de histórias da Tina, como eu disse, onde ela está realizando a prova e ali tem um cara, né, que está de olho nela e ela ficou toda envergonhada, né, porque está muito carente, com certeza, e acha ele bonito. E ele pisca e pisca para ela, né, e ela só imaginando, né. Porém acabou, né, ali a prova, ela teve que ir embora e ela finalmente ali foi, né, surpreendida por ele, quer dizer, ela já esperava por ele, mas ele revelou que estava piscando porque queria a cola da prova. Veja só, que cara abusado, né? Não tem noção nenhuma esse cara aí. Aí uma história do Zé Luiz, onde as imagens aparecem todas recortadas e ela é bem óbvia, né? Que o leitor já vai perceber por que é desse jeito, né? Porque ele usa óculos e o óculos dele estava quebrado, né? Então, mas não sei porquê, é uma idiotice também, né? Como ele não foi perceber isso, né? É uma idiotice total, é a mágica do roteiro, né? A mágica do roteiro. Não precisava de tudo isso para ir ao doutor, né? E aqui uma história
de como se estivesse ensinando arte da Mônica, né? Questão do ponto de vista, onde ele tem, né, a ponta de um canhão de um tanque de guerra, e ali a Mônica se surpreende, né, com um tanque de guerra. Porém, ela vai se aproximando e no ponto de vista descobrimos que era só um brinquedo, né? É como se fosse uma aula de arte, isso aí. Enfim. O próximo é a Mônica e o colete à prova de coelhadas. Né? Aqui também outra história idiota, que surge, né, um bigodudo comum, aí falando que criou algo magnífico, sendo que, na verdade, um colete à prova de balas ou à prova de balaços é algo aí medieval, né? Simplesmente um colete medieval. E ele levou isso a sério, como se fosse, né, um grande invento, e até mesmo contra mísseis, né? Algo totalmente idiota. Ou seja, se levar em consideração, ele pode ser um esquizofrênico, né, algum maluco desse tipo. Aí ele viu as crianças correndo e foi aí a prova da coelhada do Sansão. Os meninos se interessaram e, obviamente, né, que ao invés de comprar, eles praticaram o ato do furto. Cebolinha e Cascão furtando, né, com a desculpa de que o Cebolinha fez um empréstimo. E com isso eles viram ali que era uma prova de coelhadas, né, como se a cabeça não estivesse exposta, né, totalmente idiota. Então ali eles se aproveitam desta armadura, né, a Mônica sai machucada. Ao invés de bater na cara do Cebolinha, ela é bem burrona também e acertou a mão justo ali na armadura, que ela tá vendo o cara com a armadura e vai atingir justo a armadura do cara, né? Então ali o cara bigodudo acabou, né, reconhecendo eles e recuperou aí o seu colete. Porém, o Cebolinha, né, deve ser metalúrgico pelo jeito, algo do tipo para soldador, né, para poder fazer um colete novo só para ele. Já que é incoerência, né? Porque o cara, né, ao invés de já estar longe, né, com a sua armadura, ele vai lá na fuça do Cebolinha, vai atrás dele, só para aparecer na janela, né? Algo totalmente incoerente também. E aqui, por fim, graças a Deus, né, acabou as histórias. Esta é a revista de 1987, né, número 1, que podemos ver a materinha da Mônica, onde ela espera o Cebolinha. E o Cebolinha diz que ela já comeu toda a comida, né? Então, para que chamou ele? Então, ele descobre que ela queria que ele lavasse a louça. Isso é que é poder autoritário da Mônica, hein? E aqui tem uma propaganda de refrigerante, aqui uma propaganda de cadernos, né? E acabou. Então, espero que tenha gostado. Curta, compartilhe, faça um pix, ajude o canal, né? E comente. Espero que tenha gostado. Até a próxima.